boa noite. Vou convidar aqui a Neide para a gente tentar começar o nosso bate-papo, tá, pessoal? Esperando que ela entrar. Olá, boa Olá. noite, Débora. Oi, Neide, boa noite. Boa noite. Agora, Agora graças deu certo. a Deus, bem. Vamos lá. Tudo bem? Tudo jóia. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim, sim. Meu som também Bem, tá tô lhe ok? ouvindo. Tudo ok. O barulho do ventilador aqui tá atrapalhando minha voz? Porque aqui o ventilador tá ligado? Ou tá dando Não, para me ouvir bem? Tá, tá, né? tá ótimo. Então, pronto. O pessoal vai entrando aí devagarzinho, né? E vamos começar então nossa conversa para a gente não ficar sem tempo, né? Que é quando a gente vê o tempo que voa. Vamos primeiro se apresentar para quem ainda não, né, não conhece a gente, que não, pode ter alguns seguidores meus que não conhecem você, alguns seguidores seus que não me conhecem, né? Então vamos às apresentações. Você se apresenta, eu inicio. Pronto. Deixa eu me apresentar então, já que eu já estou falando, né? Boa noite, gente. Meu nome é Débora. Eu sou nutricionista, tenho especialização em nutrição materno-infantil, certo? E estou aqui hoje para conversar com vocês, aqui com uma colega Neide, sobre a saúde intestinal, né, no público infantil. Como é que a alimentação e a prática de exercício, né, atividade física, pode contribuir com essa saúde intestinal. Tá? Vamos deixar aqui a Neide se apresentar, então. Tá certo. Então, boa noite a todos. Eu aqui com a Débora, né, discutimos assim um ponto, um tema X. Ela da área de nutrição, eu da área sou profissional de educação física. E aí, surgindo a partir de dúvidas, de questionamentos, né, de mães em relação ao problema intestinal, né, ou seja, constipação infantil. Eu sou profissional de educação física, mas trabalho mais na área de envelhecimento, idoso, mobilidade e prevenção de quedas. Mas no contexto como profissional de educação física, também, né, vou vivenciando essa preocupação na saúde, né, em relação às mães, né, esse cuidado, essa dificuldade, essa dúvida geral, né, do problema da função intestinal associada à nutrição e à educação física, ou seja, ao exercício físico, que juntos, né, vão estar melhorando essa qualidade, essa vida, tanto do bebê, né, da criança, como também das mães, né, que está lá próximo a eles. E o nosso primeiro ponto aí, questionamento que a gente colocou para direcionar, a gente fez um direcionamento do nosso bate-papo, né, para todo mundo, que chegue, que consiga também, além de gerar mais dúvida e aproveitar esse espaço para questionamentos, né, e tirar também, aliviar, né, aliviar nesse ponto, nesse aspecto, em casa, as mães, os cuidadores, enfim, né, as babás que ficam. O nosso ponto inicial é justamente qualidade de vida, né? Bem-estar. Relacionar essa criança a um momento feliz, né? A um momento feliz, uma hora que é uma hora para não ter aquela dificuldade, aquele medo, aquele receio, né? Que é a hora finalizada aí da digestão em que você tem um processo de eliminação. E no caso, muitas mães relatam justamente o inverso, né? Que é o receio, que é o medo, que é a dificuldade. Então, eu, profissional de Era educação tipo um trauma, né? Na e a criança. Débora, estamos aqui para contribuir. Então, vou começar aí com a Débora aí Pronto. falando sobre a qualidade. Aproveitando aqui, já deixa da questão, a Neide já meio que introduziu o nosso tema, né? E aí, vamos aproveitar para falar um pouquinho da importância, porque a gente até já viu, né, que a queixa principal das mães que nos procuram, né, procuram a nós como profissional, pedindo algum conselho, pedindo alguma orientação numa consulta, é justamente porque a constipação intestinal infantil ela está muito associada ao medo, né, da criança de evacuar, porque a criança fica, né, como a gente diz, traumatizada, né? Ela não quer sentir aquela dor que ela sente no processo de evacuação. Então isso, né, a gente remete não só a gente prevenir esse problema da constipação intestinal, mas também já falando um pouquinho do tratamento, né, e dessa questão dessa angústia do tratamento e de uma ajuda de uma equipe multiprofissional.
E aí eu já vou, antes da gente começar a falar, né, Neide, Uhum. falar da equipe Da equipe. maravilhosa que a gente está fazendo parte, né, uma equipe multiprofissional, né, que é da plataforma da Carolina Meirelles. Né? Vocês, quem não conhece, acessem o site, que é www.carolinameireles.com.br, e lá vocês vão encontrar não só a mim, como a Neide, e como uma equipe, uma gama de profissionais. Então, se você é uma mãe, um cuidador de uma criança que tem problema de constipação intestinal, né, que está vivendo essa fase difícil, e né, precisa de um acompanhamento, uma equipe multiprofissional pode ser necessária, porque não só uma mudança alimentar, como comportamental, questão de exercício físico, né? Às vezes essa questão do psicológico também está atrapalhando, né? O emocional está muito abalado, tanto da família, como a Neide falou, né? Aquela família está tão angustiada com essa situação, como da própria criança. Então, às vezes precisa de uma terapia, né, com um psicólogo. Lá no site vocês vão encontrar também psicólogo, vocês vão encontrar fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele também atua, né? Pode ajudar bastante nesse processo, né, da constipação intestinal. E, né, em outros casos também, né? Não só na questão da constipação, que é o nosso tema de hoje, né, Neide? Isso. A importância do site, a importância do grupo estar junto, né, trabalhando, é que, falando em saúde, a gente tem aquela característica de que, eu vou procurar um especialista, que é sempre bom, claro, né? Só que nós estamos atuando em conjunto, né? De acordo com determinada patologia, de acordo com determinada dificuldade que você possa estar passando, pode ser em locais que não tem acesso, né, a alguns profissionais. Então, foi criado, né, esse grupo, essa plataforma Carolina Meirelles, para justamente divulgar e dar acesso às informações, como também atender, fazer atendimentos, né, de casos, né, de N áreas. Né? Então, é importante esse conhecimento em conjunto, essa atuação em conjunto e não de forma separada. É a proposta Pronto. do site, além de que do atendimento, a gente tem proposta de estar sempre informando através de posts, através de informações por e-books, futuramente cursos, né? Vai tudo depender do que a proposta, do que o site está iniciando, né? Que vai estar caminhando aí passo a passo. Exatamente. Então já fica esse convite também para vocês que estão agora nos assistindo ou quem vai assistir a gravação, né, de entrar lá na plataforma do site e conhecer, porque aí vocês vão ter acesso tanto ao atendimento, né, através de telechamada, né, que a gente faz aquela consulta online, com a equipe multiprofissional, como também, como a Neide falou, vocês podem ter acesso a muita informação, porque lá tem o nosso blog, então, né, a gente vai sempre, toda semana, atualizando com novos artigos. Além disso, futuramente vão ter cursos, né, porque agora que a plataforma está começando, e e-books, já tem alguns e-books lá gratuitos, né, então é muito importante. Estou vendo que o pessoal está entrando, já está conversando aqui com a gente, até já tem umas perguntas aqui, a gente vai já já começar a responder. Quer dizer, a gente está pretendendo, né, Neide, conversar um pouquinho e deixar para ir tirando umas dúvidas ao final. Mas caso no meio da conversa já tenha, né, a resposta para aquela pergunta de alguém que colocou aqui, a gente já vai também dando uma, né, respondendo algumas coisas, Pontuando, né? certo? De qualquer forma. Pontuando isso, porque Primeiro aqui já momento, tem. nós colocamos aí como a qualidade de vida um ponto e um aspecto importante no caso, né, da problema de constipação, da motilidade funcional do intestino. E levando para a área, né, a área do exercício físico, a gente abordar a importância da atividade física hoje é claro, né? Você entra no consultório médico, a primeira coisa que ele pergunta, você faz atividade física? Você pratica? Você é sedentário? Então, um dos pontos que a saúde está colocando como prevenção, né? Então, falar de Exatamente. atividade física é falar de saúde, falar dessa importância. E aí a gente sabe, segundo a OMS, coloca aí os 30 minutos, né? Que sair do sedentarismo, começar a praticar algo que lhe dê prazer, não é só aquela coisa, mas eu não gosto de determinado exercício, eu sou obrigada a fazer. Não, N's. O importante para a saúde, no momento da atividade física, é sair do sedentarismo, que você precisa sair desse quadro. E falando em relação à criança, a preocupação ainda é um ponto X, porque a mãe tem uma criança de menos de um ano, né? E aí, como eu vou
colocar ela em uma atividade, que a atividade, para chamar a atenção aí, ela tem que ser contínua, com regularidade. Não adianta, a Débora vai entrar aí na fala dela na nutrição, mudar só um hábito. Tem que ser uma rotina também alimentar com uma rotina de exercício físico. E é muito importante a mãe saber que não é só, eu vou colocar ali uma criança de repente formativa pulando naquele dia, mas no outro dia não ter aquela rotina. Né? Então, é um fato importante em relação ao exercício físico para o benefício da melhor função da motilidade intestinal, no caso, é a palavra né, ser regular, ou seja, ter essa ciclização, esse fato de você ter uma rotina e seguir a rotina. Segundo alguns estudos, né, já acompanhado de Ximenes, ele coloca que a rotina ela atrapalha muito na função da motilidade intestinal. Então, até o fato de você mudar de ambiente já modifica, né? Imagine você ter uma rotina de exercício, uma rotina alimentar e modificar. Então, a rotina também é importante tanto na nutrição como na parte do exercício físico. Com certeza. E nessa questão do funcionamento intestinal, como você está falando, né, Neide? Porque é fato, né? Quando a gente sai da rotina, acontece até com os adultos, imagine com a criança. Aí já dá até para entrar na pergunta aqui, no questionamento de uma, né, das nossas participantes aqui, que ela está relatando que a filha de uma amiga, né, quando começou o desfraude, ela começou a sofrer um quadro de constipação. Tem 4 anos e aí foi necessário parar, né, o processo de desfraude por conta dessa constipação. E é o que a gente vê muito, né? A questão da constipação intestinal infantil, ela está muito associada à mudança de rotina, né? Períodos que acontecem muito a constipação intestinal, o que a gente chama de constipação intestinal funcional, que é a que mais acontece em crianças, né? Ou seja, qual é os tipos de constipação? A funcional e a orgânica. A orgânica é quando tem algum problema, né, no organismo dessa criança que está dificultando a formação ou a liberação das fezes. Mas a que dá em grande parte das crianças é a questão da constipação funcional, que é alguma questão de comportamento, como a Neide estava falando, alguma mudança, alguma questão alimentar, a falta de exercício físico, né, que ajuda nessa motilidade intestinal, como a Neide já falou. Então, assim, o processo de desfraude, na literatura, quando a gente, né, estuda a questão da constipação intestinal funcional infantil, a gente vê que é um dos momentos que realmente estão associados ao aparecimento de constipação funcional. Né? E aí o profissional, tanto o pediatra, né, que está acompanhando essa criança de 4 anos, como um profissional nutricionista materno-infantil, ou um professor, né, um profissional de educação física que está dando aula para essa criança, né, de 4 anos, né, assim, não faz um treino de academia como adulto, mas ela pode fazer, né, hoje em dia tem funcional kids, né, Neide, tem muita coisa aí, tem natação, acho que você ainda vai falar melhor sobre quais são as opções, né, que a gente já tá aqui, eu já tô aqui puxando um pouquinho, que eu falo demais. Mas, então é isso, mudou a rotina, né? A criança estava acostumada a fazer o cocôzinho dela, as necessidades fisiológicas na fralda, e agora ela tem que entender que agora ela tem que fazer nesse piniquinho. Para ela é uma coisa, né, diferente, mudou a rotina, e aí ela tem realmente essa dificuldade, é uma questão, né, que pode acontecer e pode ser trabalhada com o auxílio dos profissionais, como eu falei, pediatra, né, que é o primeiro profissional, linha de frente ali no atendimento da criança, nutricionista, profissional de educação física e qualquer outro profissional que esteja acompanhando essa criança. Né? Você falar, Neide, aí eu Nesse continuei falando, aspecto, pode falar. Nesse aspecto, em relação ao exercício, como você colocou aí a questão do tipo de exercício, né? Se é indicado, a gente tem uma escala. Falar em criança, falar em atividade física infantil, nós temos a importância do desenvolvimento motor, né? Da motricidade dessa criança. Então, é importante lembrar que uma criança de 1 ano vai responder diferentemente como foi colocado em uma criança de 4, 5 anos, que de repente estava bem e retornou, né? Uma criança de 4, 5 anos, ela já consegue fazer habilidades, né, de ir para um esporte como natação, consegue desenvolver algo mais, né, complexo para fazer uma rotina mais regular. Aí uma criança menor, de menos de 1 ano, até 1 ano de idade, 2 anos, vai depender muito da mãe, né?
da mãe estar participando aí conjuntamente com ela nesse aspecto de, ao levantar, ao acordar, é melhor preferencialmente pela manhã, para que essa funcionalidade do intestino, da motilidade, comece a trabalhar já na parte da manhã. Mas se a mãe não tiver tempo, eu trabalho, eu correr, faça em outro momento, mas é preferencialmente. Mas se não tiver, ela tem que ter aquele horário disponível para que faça ali um tempinho de 30 minutos, né, para que ela consiga manter ela ativa. E aí, no caso da criança menor, atividades motoras amplas, como pular, como caminhar, como próprio engatear, na verdade, segurando uma habilidade que ela consegue fazer brincando ali, de forma de lazer, uma criança que ativa a musculatura. Que o importante do exercício físico, nessa fase ainda, não é ter aquela coordenação, mas sim ativar essa musculatura. Que um dos fatores colocados em relação à melhoria da função da motilidade intestinal com a prática de exercício físico é justamente a resistência, esse fortalecimento da musculatura. Então, quanto mais movimento ela fizer amplo, né, mais ele vai ter essa resposta na motilidade lá, né, do quadro trato gastrointestinal. Então, é importante pensar nisso. Já uma criança mais madura, para 4 anos, ela consegue colocar em uma atividade desenvolver aí mais 40 minutos, 50 minutos, ou mesmo em casa, atividades de brincadeiras, como jogar bola, como correr, como caminhar, que ela consiga trabalhar o corpo, né, como um todo. E aí sim desenvolver melhor esse exercício, né? Através da resposta do exercício, desenvolver melhor a função da motilidade intestinal. E alguém pode perguntar, mas o abdominal não é importante ser fortalecido? Sim, claro, mas aí se você for pensar em fortalecimento, né, mais da região abdominal, que é aquela que vai sustentar mais ali o músculo né, da motilidade do trato gastrointestinal, você vai pensar na pessoa mais adulta, que consiga já trabalhar de forma mais consciente. E no caso, a gente está apresentando aqui o que fazer no caso de uma criança, né, e fazer com que esse movimento, o exercício físico, melhore essa resposta funcional. Como a Débora colocou, existem essas duas relações entre a constipação funcional, né, ou biológica mesmo, né, orgânica, e aí tem esse aspecto aí de melhoria. No caso, vou pensar aí, como é que o exercício físico pode melhorar? Através dessa melhoria da musculatura, a resposta dela. Aí, a partir desse momento, nós temos 2 benefícios bem citados em estudos, como, através da melhoria do exercício, nós temos a resposta do estresse mecânico, né? Você está providenciando, estimulando esse movimento peristáltico, estimulando essa condução da função, né? De funcionar, que às vezes pode ser que, de repente, esteja funcionando de forma mais lenta. E o outro momento é uma resposta do tempo desse trajeto, né? Desse bolo alimentar. Então, quando eu melhoro a minha musculatura, eu respondo mais rapidamente nesse tempo. Então, meu tempo de digestão melhora. Porque se eu tenho um tempo mais longo, né? Você pode falar, completando na parte final, aí é mais difícil, né? Demora mais e aí pode ser que tenha a resposta mais difícil aí na evacuação. Mas, com a musculatura trabalhada, eu consigo diminuir esse tempo, né? Veículo, né, de caminhada. Se eu melhoro o peristaltismo, o movimento funcional do músculo, né, relacionado, eu vou ter uma melhor resposta funcional. Isso? Então, fala aí um pouquinho, Débora. É muito interessante, né? A gente, assim, principalmente se a gente, né, para pensar como tudo, né, trabalha no organismo da gente, uma coisa, né, influencia na outra e tudo como um todo voltando àquela fala do início, né? Vai influenciar no bem-estar, né, daquela criança, do adulto, né? No caso a gente está focando na criança, mas a gente pensar que atividade física, uma alimentação saudável, tudo isso vai propiciar, né, esse funcionamento intestinal que ocorra de uma maneira mais tranquila, mais fluida e não aconteça essa questão da constipação, né, essa queixa aí tão
frequente. E aí, voltando assim a falar da questão, né, da constipação funcional, que é a que a gente vai focar mais, porque, como eu comentei no começo, o quadro principal das crianças, né? A grande maioria das crianças que aparecem na consulta do pediatra com queixa de constipação é uma queixa funcional, né? Vai estar associada ali com a alimentação, com alguma mudança de rotina, como a gente viu com a questão do desfraude. Pode ser também quando a criança entra numa creche, que também muda ali a rotina dela. Saiu ali do vínculo daquelas pessoas de casa para passar a conviver com outras pessoas. A gente sabe que isso influencia muito também, né? Na questão intestinal da criança. E a questão alimentar, né? Entrando aqui um pouco na minha área, né? Ela vai ter uma forte influência, né? Uma grande influência na saúde intestinal das crianças. A gente pensar naquela alimentação rica em fibras, né? Aquela alimentação que a gente consiga introduzir ali frutas, verduras, né? Cereais integrais, como uma aveia, como um farelo de trigo, como as sementes também, que às vezes as mães até me perguntam quando estranham, né? Quando eu faço um cardápio para um bebê de 1 ano e eu, no café da manhã, introduzo uma preparação com semente, né? Ou seja, um pão caseiro, ou seja, um cuscuz ou uma tapioca com semente. E Débora pode colocar semente para o meu filho. Né? Ele vai estar introduzindo, a gente vai introduzir nas refeições através de receitas, né? Vai fazer parte de algum outro carboidrato, enriquecendo aquele carboidrato, né? Introduzindo fibra. Essa fibra é que vai ajudar no funcionamento intestinal, né? Ela e um aporte hídrico adequado, né? Uma ingestão de água adequada, que é outra coisa que a gente tem que ficar atento, porque a criança ela não sente sede, né? A criança, na verdade, dependendo da criança, a criança ela não reclama às vezes nem que está com fome, nem que está com sede, porque tem determinadas fases, né, infantil, que ela está muito interessada na descoberta do que está ao redor, né? Então tem aquela fase do descobrimento ali, principalmente da criança a partir de 2 anos, mais ou menos, que ela começa a entender mais as coisas, ela começa a ter uma visão, né, maior das coisas. Então, tudo para ela, né, 1, 2 anos, já vai, que hoje em dia as crianças, né, começam cedo. Mas a criança começou a ficar de pé, já muda, né? Ela muda ali o ângulo de visão, ela começa a enxergar mais coisas dentro de casa. Então, tudo para ela vai ser interessante, vai ser brincadeira. E a comida, às vezes, perde o interesse. Não é mais como o bebê quando começa a introdução alimentar aos 6 meses, né? Que quando o bebê começa a introdução alimentar, às vezes ele come porque, para ele, aquilo ali é uma brincadeira. Aquilo ali é uma coisa super interessante, diferente. Ele quer explorar aquele alimento, né? Porque é novidade. E aí, quando o bebê completa 1 ano, 2 anos, aí vai ficando maiorzinho, vai perdendo um pouco de interesse na comida. Tem uns que são mais, né? Como a gente disse, comilãozinho, mas a grande maioria, né? A questão da comida vai ficando mais de lado, vai começando a questão da seletividade alimentar com 2 anos, então não aceita mais todos os tipos de alimentos, né? Tem aquela dificuldade de aceitar frutas e verduras, né? E aí isso já vai também contribuindo para o aparecimento da constipação intestinal, né? Porque vai reduzindo o consumo de fibra, e aí como eu comecei a falar da água, também a água vai ficando mais de lado, a família esquece de oferecer e a criança não sente sede, não pede. Então, também a redução da ingestão de água vai fazer com que aquelas fezes fiquem mais endurecidas, fiquem mais ressecadas e dificulte na hora, né, da evacuação. Aí já entra na questão da queixa mesmo da constipação intestinal. Eu acredito que a tríade aí, a boa alimentação, né, colocou a fibra, né, importante, o exercício físico auxiliando e a hidratação são pontos muito falados, né, na área de saúde como um todo, que vai contribuir e vai favorecer a melhoria, né, dessa constipação crônica. A gente está falando de uma doença que ela não é tão nova, ela agride muitos, né? Estamos falando aqui infantil, mas muitas pessoas, até inclusive adultos, né? Vivenciam esse problema e desde muito tempo. E eu observei, enfim, da dificuldade das queixas das mães e, né, da área da saúde como um todo, do crescimento desse estudo, né? Desse olhar para a constipação. E aí me chamou bem a atenção na área do exercício físico,
como ele auxilia e como ele pode fazer né, aumentar, vivenciar um quadro de melhora, né, e que muitas pessoas não vivenciam. A primeira coisa que procuram, claro, que é a nutricionista, né, a nutrição pediátrica, depois a nutricionista, para melhorar. Mas se não ajustar, se não associar a nutrição a um exercício físico regular, volto a falar que a sequência, a rotina, essa questão do horário, dos movimentos, não é só colocar a criança, vai brincar e achar que aquele movimento, claro que ativo sendo, ele acaba melhorando a resposta da musculatura. Mas existe um programa, então existe também a procura do especialista na área da atividade física para que ele contribua fazendo um programa de rotina e que ele consiga observar justamente com a associação da hidratação e a alimentação, uma boa alimentação, a resposta melhor, né, do quadro. Porque as mães podem achar que botar para correr ou colocar a criança mais ativa, isso vai dar uma resposta. Claro que vai, melhor do que o sedentário. Deixar a criança deitadinha, quietinha na cadeira, isso não vai responder. Só na televisão, né? Uhum. Na televisão, eu vou, né, falar um pouquinho essa mudança do comportamento também, mas é importante que procure os profissionais, né, na área, associando aí esse, né, profissional de educação física e profissional da área de nutrição, para que eles consigam juntos, porque não é uma coisa que vai sair de um dia para o outro, pode trazer traumas futuros, né? E se for no quadro infantil, como é o debate de hoje, que a mãe não fique desesperada, que tem como reverter, que tem como melhorar isso. E a saúde está colocando isso justamente com uma boa alimentação, uma hidratação, um exercício físico, né? Um cuidado, né, em relação a isso. Então, basta ter esse olhar, essa preocupação em procurar, gente, procurar os profissionais para que consiga né, a melhoria. E aí, falando nesse comportamento que a Débora comentou sobre ficar sentado, uma das mudanças do comportamento das crianças, porque não se ouvia falar muito antes, né? E agora se tem muito quadro infantil, é que as crianças mudaram, né? A mãe deixou de andar mais, passear mais, ficar mais. Olha o celular na mão, só o toque do celular brincando, ou então sentado, vendo a televisão. Inclusive crianças pequenas meio coloca ali na cadeirinha, né? De repente. Ainda mais E aí nessa época da pandemia, né? Que teve essa questão do isolamento social, as crianças em casa, né? Muitas não conseguiam sair nem para brincar ao redor, né? Na vizinhança, porque não podia ter contato. e A parte associando aqui a pandemia com o estresse também, o momento do estresse, o fator estresse, o estressante também, ele também atua de forma negativa, né? Nessa função e nessa regulação intestinal. Então, às vezes, amanhã eu estou colocando a alimentação adequada, o menino está se movimentando, mas de repente algo está estressando, né? Então, tem que dar uma olhada também nesse aspecto, o que pode estar estressando, que ele contribui aí de forma a respostas hormonais, respostas, né? Que vai é estar a questão contribuindo também. comportamental, né? Como a gente falou, que influencia bastante, né? Até esse estresse, essa mudança de estar em casa por conta da pandemia. E como a gente já citou no começo, um desfraude, né? Um momento da criança sair da fralda para o pinico, um momento de entrar numa creche, o nascimento de um irmãozinho novo, tudo isso pode gerar uma questão emocional na criança que vai influenciar na saúde intestinal. Então tem tudo isso. É uma gama de coisas, né, que influenciam que a gente não pode isolar numa coisa só. A gente tem que estar atento a tudo e trabalhar todos os aspectos. Isso. E falando assim, enquanto exercício, é importante sempre a mãe verificar a forma, a característica que se colocou em alguma escolinha, e de repente procurar verificar se o profissional está observando essa característica da especificidade da criança, desse problema dele diferenciado. Porque às vezes o que acontece na área é que coloca, né, na aula de natação, e essa aula de natação é viciada por vários coleguinhas, é um grupo grande de crianças, né? Claro que o benefício é geral em relação à movimentação, mas de repente
ele pode estar olhando ali para aquele quadro, aquela criança que está com um problema mais específico, né? Então, tem que dar uma olhadinha aí, esse cuidado. Sempre estar conversando com o profissional Individualizar, né? e Cuidado. individualizar e verificar sempre essa resposta, né? Procurar, Isso também. se começa amanhã, daqui a 15 dias, observar se a criança melhorou, como é que está essa resposta, e continuar. Se os 15 dias não apresentam melhora, mas continuar daqui a um mês, né, 45 dias, vai se ter uma resposta, né, melhor em relação ao que era antes. Nunca desistir, né, sempre associar e procurar desenvolver uma rotina tanto na área alimentar como exercício físico. E aí, tipo de exercício, a gente já citou aqui alguns, né? Que dependendo do tamanho da criança, depende muito. Se a criança tem 4 anos, como foi comentado aqui, ou a criança é menor de 4 anos, para saber qual tipo de atividade ela vai poder desenvolver. Por isso que é importante procurar o profissional, né? Da área. E para fazer uma avaliação e para fazer um acompanhamento, né? Principalmente aí na área da saúde. Exatamente. E até na questão da nutrição também, na nossa área, né, como nutricionista, posso dizer que a gente ampliar o consumo, como eu falei no começo, de alimentos ricos em fibras em geral, cereais integrais, né, frutas, principalmente as frutas comer com bagaço, a casca, verduras, dar preferência principalmente para os folhosos, as verduras cruas. Mas isso é uma coisa muito generalista, né? Claro que é igual a história da atividade física. É melhor a criança estar correndo e pulando por aí do que ela estar sentada assistindo televisão, né? Como a Neide falou. É melhor a criança estar comendo de alguma forma, né? Umas opções de fruta, alguma opção de verdura que ela aceite, porque a gente sabe que também tem a questão da aceitação infantil, que nem sempre ela aceita uma gama muito grande, né? De alimentos como frutas e verduras. Mas é importante, em alguns casos, a gente pensar em individualizar o atendimento, né? Pensar em ver aquela criança, né? Procurar um profissional da área para ver como é que está a alimentação dela e como é que eu posso ajudar de uma maneira mais individualizada. Porque aí é a mesma coisa do exercício. Eu posso ver qual é a melhor alimentação para ela, o que, que ela já come, o que está faltando, e ajustar melhor, né? Tem a questão da fibra. A gente fala que é importante comer fibra, mas até certo ponto não adianta a gente enriquecer muito a alimentação da criança com fibra, sem ter, né, como pais e cuidadores, sem ter uma noção da quantidade de fibra que ela realmente precisa para a idade dela. E aí eu jogo vários alimentos ricos em fibras, né? Então, de manhã eu coloco um cereal integral para ela, com uma fruta rica em fibra. No horário do almoço eu coloco um cereal integral, um arroz integral, coloco verdura de folhosos, coloco enriqueço com farelo de trigo, um omelete, e aí eu vou jogando fibra em todas as refeições dela. Mas até que ponto essa quantidade de fibra vai ser o adequado ou eu vou passar, né? Eu vou colocar mais. Lembrando que se eu ofereço também uma quantidade muito superior a que a criança precisa, posso ter o efeito contrário, tá? Eu posso prender ainda mais o intestino dela, porque aí já ficou fibra demais para o intestino dela trabalhar. E dependendo do tipo de fibra que eu coloco, tem umas que ajudam a soltar mais o intestino e tem umas que ajudam a retardar um pouquinho, né, o esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal. Então a gente tem que saber também até como é que eu lido com essas fibras, para não estar, né, de uma maneira equivocada, achando que eu estou ajudando o funcionamento intestinal da minha criança, do meu filho, né? E eu estar, pelo contrário, atrapalhando, oferecendo fibra demais, né? Então, assim, existe uma quantidade ideal de fibra, assim como a questão da água também. Se eu É, ofereço a fibra e esqueço da água, também vai prender, vai causar, vai piorar a situação, né? a colocação da Débora vem muito a questão do equilíbrio, né? Hoje falar em homeostase, saúde, é o equilíbrio, nem muito, nem pouco, né? Aquele equilíbrio que vai justamente fazer com que a criança consiga, né, consumir, consiga fazer. E no lado do exercício físico, uma palavra que me veio é a adesão. Não adianta forçar a nada. Ou seja, se a criança vai se colocar num determinado esporte porque a mãe quer levar, porque a mãe é o único local, horário que ela pode, enfim, mas que ela não gosta, gente, isso vai ser muito difícil a adesão. Vai ser mais estresse
do que lazer, do que benefício. E aí, nesse aspecto, né, aí vai ter um efeito contrário, um efeito negativo, que vai gerar mais estresse. Então, a primeira coisa é a adesão, ela precisa gostar. Então, se o momento da manhã a criança é mais sonolenta, não gostou do horário, escolhe um horário melhor. Um horário que ela tem mais prazer, você observa que ela faz melhor, que ela responde melhor. Então, isso tudo tem que ser observado. Se você não conseguir chegar a um profissional, consiga observar. Mas que lembre-se, o equilíbrio é tudo. Preciso de adesão, eu não posso estar colocando ou impondo mais estresse, porque esse estresse não vai melhorar, não vai dar uma resposta positiva. E aí amanhã eu estou fazendo a alimentação correta, coloquei no movimento, colocando no exercício, mas eu não estou vendo resposta, de repente esse estresse está sendo gerado. Então, é importante o equilíbrio, é importante a adesão da criança, principalmente. E falar em exercício físico para criança são poucas. A gente conhece, claro, que assim, eu não gosto no sentido porque quer ficar sentada jogando, quer ficar no modernozinho hoje só sentada. Eu não sou fã de exercício físico, eu não gosto, né? Mas a maioria prefere até que ter uma resposta positiva. Mas, claro, tem aquela que não gosta, né? Mas aí tenta procurar ver se a criança já tem a posição aí maiorzinha, já pode ser o que quer, o que não quer, para ter a melhor adesão. Se a criança é pequena, né, e que não tem essa posição de dar para a mãe, que a mãe vai observando. De manhã, fez ali um lazer, colocou com um profissional, ou ela mesma não conseguiu, mas conseguiu fazer uma atividade com essa criança, essa atividade movimentando perna, movimentando o braço, coloca a criança deitada, né? Pega a criança, saltita com a criança, brinca, dependendo do tipo, né, da idade da criança. Aqui para falar, mas isso que a gente está falando amplo, né? Não tem nenhum Uhum. momento assim, a criança tem um momento de 1 ano, assim, 4 anos. Mas a A mãe história visualiza. de ver depois individualizado, né? E aí não esquecer dessa alegria, desse lazer. A gente está colocando tudo aqui, que tudo tem que ser com prazer e para ter adesão. Essa fala foi super importante, né? Já até para a questão da alimentação, mesma fala. A gente não adianta a gente forçar a criança, aquela criança que tem uma seletividade alimentar, que tem uma restrição, né? Uma recusa, não aceita frutas e verduras. Aí eu estou aqui hoje com a Neide conversando sobre a alimentação rica em fibras que vai propiciar, né, uma melhor motilidade intestinal. E aí a mãe está aqui assistindo e a partir de amanhã eu vou forçar meu filho, eu vou forçar, abrir a boca dele à força, enfiar a colher com a verdura, com a fruta, ele tem que comer, porque a Débora falou que é super importante para o funcionamento intestinal e ele tem muita dificuldade intestinal, tem o intestino lento, né, enfim. De alguma forma é a mesma questão que a Neide falou da atividade física, você forçar a criança a comer alimentos ricos em fibras, né? Mesmo que ela tenha essa recusa, para que funcione o intestino, pode não surtir efeito e você gerar um outro tipo de problema, um trauma, né? Até um transtorno alimentar no futuro, porque você está forçando aquela criança a comer um alimento que ela não está aceitando. Então, cuidado, né? A gente está falando aqui de uma maneira bem generalista. E aí voltamos a falar, é importante uma consulta individualizada. Se a criança tem constipação intestinal associada à recusa alimentar, a gente tem que trabalhar essa recusa primeiro, né? Não adianta eu dizer o que é bom para ela comer, ela tem que comer fruta, cereal integral, verdura, vegetais folhosos, né? Ela tem que comer oleaginosas, as castanhas, né? Um amendoim, force ela a comer, se vire, né? Não adianta, gente. A gente tem que trabalhar o ciclo da recusa alimentar, e já é outra conversa, né? Que eu nem vou entrar nesse aspecto, senão a gente vai acabar nosso tempo, vai esgotar e não vai ter tempo de abrir nem, né, para perguntas, nem finalizar a conversa. Mas assim, trabalhar, é importante ver qual é a questão dessa criança, né? Como é que está a criança? Ela está sedentária? Ela tem, né, recusa alimentar? Ela tem uma alimentação restrita assim, porque ela tem alergia, ela tem uma doença celíaca, e aí, né, tem uma gama de coisas que possam influenciar nesse funcionamento intestinal. Então, voltamos a reforçar, né, Isso, e que é lembrando importante um atendimento individualizado. Isso, lembrando como a Débora colocou aí, é tudo muito generalista, que a gente não tem que estar avaliando caso por caso, a gente está pensando na criança saudável, que não tenha nenhum problema, né? Além de somente
ou medo, ou de repente algo mudou da rotina. A gente não está avaliando aqui a questão de algo que seja mais complexo, se tem alguma patologia envolvida, né? Precisar ser mais estudado. A gente está falando de Questão uma forma orgânica, né? isso. E para que o que a gente está colocando aqui é um pontinho de luz para que esse problema agora não vire uma doença crônica futura. Que a partir desse momento que a mãe consiga ter esse olhar, né, consiga visualizar que coisas simples, como uma mudança alimentar, uma mudança de hábito de vida, ser ativo, sair do sedentarismo, consiga sair do problema que está atual, que esse problema não vire uma doença futura. Porque o que está sendo divulgado pela saúde é que se não fizer nada agora, você vai ter um problema de constipação crônica no futuro, né? E aí vem agregando a outros problemas de saúde. A gente está fazendo justamente esse levantamento, dizendo, calma, tem como resolver. A partir do momento que sua criança é saudável, basta fazer essa tríade, é importante, ter adesão, sair do sedentarismo. Qualquer coisa, nós vamos estar aqui no canal, no site, para tirar dúvida, para auxiliar, para até fazer atendimentos. E aí, de repente, aí depois da fala da Débora, a gente vai abrir aí uns minutinhos para questionamentos. Né? Isso. Eu abri mais cedo, né, uma caixinha de perguntas aqui no meu perfil, já para ver se coletava alguns questionamentos, né, dos pais, dos cuidadores, para a gente já esclarecer agora. Se alguém que está assistindo tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar que a gente inclui. Mas eu já, né, vou aqui soltando alguns questionamentos, apesar de que o nosso tempo está bem corrido. Na verdade, né, a gente está com um pouquinho de tempo aqui para finalizar. E qualquer coisa, gente, surgiu dúvida, alguém que está assistindo essa transmissão, não está assistindo agora, né, está assistindo a gravação, procura mandar uma mensagenzinha para a gente no privado ou no meu perfil, se o caso a dúvida é da parte nutricional, ou no perfil da Neide, tá? Que pode ser que a sua dúvida seja com relação ao exercício físico. Se for uma dúvida, né, que a gente possa esclarecer, uma dica, uma orientação básica, a gente pode, né, estar auxiliando até através aqui do nosso canal, né, do nosso perfil. Aí, se for uma coisa mais específica, como a gente falou, é uma questão da minha criança, é uma questão individualizada, né? Nós profissionais, né, para seguir o nosso código de ética, a gente não pode estar, né, fazendo uma consulta através de um aplicativo de Instagram. Aí vocês procuram entrar logo na plataforma, como a gente falou, no site carolinameireles.com.br. Gente, lá vocês vão ter acesso a todos os profissionais da equipe multiprofissional, como eu falei, tem, né, profissional de nutricionista, profissional de educação física, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, tem o que mais? Estou esquecendo de alguém, Neide? São várias profissões. Né? Se eu tiver esquecido de alguém, vocês, quando acessarem lá a plataforma, falam assim, Débora, não falou que tinha esse profissional, mas tem lá. Tá certo? E aí vocês vão ter a oportunidade de agendar uma consulta com o profissional que vocês estão, né, necessitando. A consulta online, né, na própria plataforma, ela é agendada, e acontece tudo, assim como a gente está aqui no bate-papo, né, através da videoconferência, da videochamada, né, como você quiser chamar, a gente faz o atendimento online com um profissional, que aí a gente vai poder direcionar, né? O problema dessa criança é assim, é recusa, é sedentarismo, é uma criança de 2 anos e 5 meses. Neide, qual exercício físico que eu posso fazer? Me ajuda com uma programação de atividade física semanal. E aí você vai conseguir, né, direitinho essas orientações direcionadas, tá? E aí eu acho que... Pode falar, Neide. É sempre importante falar que o que a gente já colocou bem aqui e que não pode ser esquecido é que se começar essa programação, ela tem que ser continuada. Não pode, eu vou fazer amanhã, vou ver a resposta do meu filho. Nós estamos falando de prevenção, e prevenção, ela é continuada, ela não é uma medicação que você toma e vai fazer o efeito ali, né? Ela é mais prolongada. Então, de repente, amanhã achar que vai fazer uma semana, que a semana vai melhorar, já é um começo. A motivação é o fato. Eu tenho uma pessoa, eu tenho um filho, tenho um sobrinho que está com esse problema, então eu vou estimular ele a fazer. E a rotina é que vai fazer esse benefício, trazer esse retorno para a mãe. Certo? Então é importante sempre ter esse olhar. Tá? Algo que a gente está colocando aqui é que o problema, se existe, ele tem como solucionar, né?
com esse trabalho conjunto, mas é preciso começar. E que não seja só uma vez, que seja uma coisa regular. Rotina. Mesma coisa com a alimentação, viu? Não adianta você um dia comer, né, a criança, né, você colocar para a criança comer uma fruta que é mais laxativa, como um mamão, um abacate, uma ameixa, e depois 3, 4 dias ela vai viver à base de biscoitinho e pão, e você, né, bolo, e você vai esperar que aquele intestino funcione, porque um dia ela comeu mamão. Gente, não vai ser no mesmo dia, é como a Ney está falando, não é uma medicação. A alimentação e atividade física tem que ser uma coisa contínua, tem que fazer parte da rotina da criança. Isso é até uma pergunta que me fizeram, né? Se a questão da água da ameixa. Água da ameixa, para quem não conhece, é uma receitinha que a gente ensina para fazer, até para bebês, né? Porque não estão ainda ingerindo, né? A criança de 6 meses, ela até está ingerindo alimento, mas ela ainda não consegue ingerir um volume muito grande de fruta. Então, às vezes, a introdução das frutas laxativas no lanche não contribui tanto para o funcionamento intestinal do bebê. E aí a gente faz a receitinha da água da ameixa, né, que é usando aquela ameixazinha preta, deixa de molho, tem a questão da fervura. Não vou falar agora, qualquer coisa depois, né, eu faço um post sobre esse tema, porque nosso tempo está bem pouquinho, mas a pergunta da mãezinha era se aquela água da ameixa, ela realmente funciona com funcionamento intestinal. Ela ajuda, mas como eu gosto de dizer, não é milagre, não. Não adianta eu fazer a água da ameixa um dia e dar para minha criança que está 3, 4 dias sem evacuar, que ela vai fazer cocô na mesma hora. É igual um mamãozinho, que às vezes a mãe pensa que só porque a criança está 3, 4 dias sem evacuar, às vezes até mais, e aí acho que vai dar um mamão de manhã e a criança vai no banheiro. Não vai, né, gente? Não é um laxante, é um alimento que realmente ele vai ajudar, ele tem condições de ajudar, só que ele tem que fazer parte da rotina, assim como os outros alimentos, né? E, Não é Débora, só uma folhinha. Oi. tem que lembrar que o que a gente está colocando aqui como prevenção é justamente para não chegar na questão da evacuação, né, com sangramento, com um processo mais doloroso, né, vai ser mais A doloroso, questão da impactação, né? vai dar medo, né, e aí a resposta da criança, aquela qualidade mental, vai ser um aspecto negativo, né? Então, para não chegar até esse momento, fazendo esse acompanhamento, fazendo esse controle, colocando essa melhor qualidade de vida para a criança, com certeza só vai ter dados positivos e retorno positivo. Até para fechar, né? Agora, minha fala, porque eu falo demais, mas para fechar, uma outra pergunta que surgiu é a questão de o meu filho, né, minha criança, já tem um quadro de constipação instalada. E ele tá, né, como eu falei, 3, 4, né, ele tá 7 dias sem evacuar, às vezes mais de uma semana. Não, gente, não vai adiantar nesses casos a gente iniciar a alimentação e o exercício físico sem antes procurar o profissional médico, tá? Exercício físico e alimentação, eles vão contribuir tanto de uma maneira preventiva, como também vão contribuir no tratamento, mas se a criança já está com mais de uma semana, às vezes está 2 semanas, 15 dias sem evacuar, ela já deve estar com o que a gente chama de fecaloma, que é as fezes endurecidas. Ela já está, né, precisando fazer uma questão de uso mesmo de medicação, laxante, às vezes precisa fazer uma lavagem para poder desimpactar as fezes que já estão lá muito antigas, muito endurecidas, para depois, com a questão do tratamento de manutenção, que o seu profissional médico também vai te orientar, teu pediatra. Aí, junto com esse tratamento de manutenção, você faz a alimentação adequada e a atividade física, né? Conciliando aí o acompanhamento com a nutricionista e com o profissional de educação física, tá certo, gente? Não adianta a gente querer, como é que a gente diz? Passar o carro por cima dos bois. Não adianta a gente querer tratar, né, uma constipação que já está instalada com só alimentação saudável e atividade física não vai resolver, infelizmente. Tem que ter primeiro o tratamento médico, né? O tratamento medicamentoso. A criança já está realmente com muitos dias, um quadro, né, severo, assim, de constipação. Então, que fique aqui a importância da prevenção, do cuidado e do olhar antes, né? De chegar a gerar um quadro mais impactante. Esperar agravar, né? Isso, mais agravante. Então, essa nossa live aqui para justamente mostrar essa possibilidade, tirar um pouco a angústia da casa, a angústia da mãe, né, que está vivenciando isso. Procurar, saber onde procurar e procurar realmente o cuidado e antecipar a um quadro mais complexo. Pronto. E aí, só para fechar a importância, né, de
como a gente está falando desde o começo, procurar ajuda profissional. Não ficar, né, esperando, achando que é normal a criança ter dificuldade para evacuar. Procure ajuda profissional, né? Tem a nossa plataforma que a gente está convidando vocês para conhecerem, www.carolinameireles.com.br. Lá vai ter uma equipe multiprofissional. Além do seu, né, provavelmente o seu filho já tem pediatra, mas lá vão ter outros profissionais, outras especialidades que possam estar, né, contribuindo e ajudando nessa rede de apoio, né, para a criança, para a família, para o adulto, aí já tem, né, amplia bem aí a visão. Certo? Pois é isso, né, Neide? Acho que a gente vai ter que encerrar, que É, nosso tempo está se esgotando. Foi é. muito bom o nosso bate-papo, viu? Foi um prazer estar com você aqui hoje. E eu também, né? E espero que as mães consigam aproveitar esse momento e, através disso, ter mais um motivo, né, de procurar os profissionais, mais motivo de melhorar a saúde da criança, né, que está A indo desse família, quadro né? aí. Pois é isso, gente. Boa Boa noite. noite. E tchau, tchau. Até a próxima, né? Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite.